No vídeo de hoje nós vamos falar sobre entrar na presença de Deus. Lá no começo, quando Deus está se relacionando com o homem, na formação do Jardim do Éden, na formação dos animais, depois na criação do ser humano em si, nós vemos que todas as tardes Deus vinha visitar Adão, vinha visitar Eva e tudo mais, e eles tinham esse contato com Deus. Mas até então o endereço de Deus é uma incógnita, não se sabe onde Deus está, não se sabe onde Deus habita. Mais adiante no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus ele está em um alto e sublime trono, um céu inacessível, não esse céu que a gente conhece, não na órbita da Terra, mas algo além, algo transcendente. Não se sabe exatamente onde é o endereço de Deus, ou seja, onde a presença de Deus está. Mais adiante nós vamos ver que Deus ele começa a fazer aparições, ele começa a se aproximar do homem, se posso assim dizer. Ele aparece para Moisés em uma sarça, em um determinado local geográfico. E aí sabemos da história, Moisés vai se aproximar e Deus diz, olha, tira as sandálias dos seus pés porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então parece que a presença de Deus está marcando, está naquele lugar, a presença de Deus agora está no monte, a presença de Deus está na sarça que queima, mas não se acaba, não se deteriora. E enfim, depois nós vamos ver que Deus ele vai aparecer em outros lugares específicos. Ele está no Monte Sinai também, falando com Moisés. Ele está no tabernáculo, quando ele decide então estar mais perto do seu povo. E ele decide também que agora ele vai se fazer presente na Arca da Aliança, aquela arca que simboliza a presença de Deus. Então onde a arca está, ali está a presença de Deus. Onde o tabernáculo está, naquele local geográfico, é ali que se encontra a presença de Deus. E ali nós sabemos que só o sumo sacerdote tinha a honra, tinha o privilégio de chegar ali e estar na presença de Deus. Então essa ideia vem sido passada para nós. E muitas vezes na igreja nós repetimos isso. Eu acredito que muitas pessoas já fizeram isso, eu mesmo já fiz isso várias vezes, e às vezes me pego ainda fazendo isso, de em uma determinada oração, em um determinado momento do culto, falar assim, olha, vamos agora, Senhor, eu vou entrar na Tua presença, eu entro na Tua presença, eu toco a Tua presença. E aí eu fiquei pensando, analisando sobre isso. Poxa, quando é que eu entro na presença de Deus? Quando é que eu saio da presença de Deus? E nós vamos ver isso no decorrer da história, saindo do Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento. Deus agora ele muda de endereço. Ele não está mais em alguns pontos geográficos, ele está em uma pessoa, Jesus Cristo, Deus. O próprio Deus caminhando entre os homens. Então a qualquer momento do dia, imagine essa situação, você poderia se encontrar com Deus na rua, no monte, nas casas. Nós poderíamos encontrar com Deus, mas ele ainda estava preso em um ser, ele estava em uma determinada localidade. Quando é que eu posso entrar na presença de Deus? Quando eu encontrar, quando eu chegar próximo de Jesus. E Jesus então, o interessante é que ele vai tirando isso, ele vai tirando o templo como a casa de Deus, o lugar da presença de Deus, e a rua agora é o lugar da presença de Deus. A casa das pessoas, dos publicanos, dos pecadores agora tem a presença de Deus porque Jesus visita essas pessoas. Mais adiante, sabemos da história, Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai subir aos céus e enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está em mim, em nós, em todos nós. Então Deus está caminhando entre nós, Deus está no nosso meio. A presença de Deus agora não é tão distante, a presença de Deus agora não é só no templo, não é só em Jesus, agora a presença de Deus está em mim, agora a presença de Deus está em você também, está em nós. E ainda para somar a essa ideia, nós podemos pensar um pouco sobre os atributos de Deus, as características de Deus. Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, nada foge do conhecimento de Deus. Ele é onipotente, não lhe falta poder. Ele tem todo o poder pleno está nas mãos de Deus. E ele é onipresente. A onipresença de Deus é uma característica que nos diz que não há um lugar no universo, não é na Terra, é no universo onde Deus não se faça presente. Onde Deus não se faça presente, onde ele não esteja presente. O salmista mesmo vai dizer, olha, ainda que eu faça a minha cama no Seol, no Hades, ainda que eu pegue um foguete, sei lá, vou para o espaço, ainda que eu vá nas profundezas dos mares, ali o Senhor está presente. Para fechar essa ideia, para a gente concluir um pouco melhor essa ideia de entrar na presença de Deus, nós precisamos entender isso,
na realidade, nós nunca conseguiremos sair da presença de Deus. Algumas pessoas dizem que uma pessoa saiu da presença de Deus quando ela deixou de ir à igreja, deixou de frequentar os cultos, deixou de participar das atividades curriculares da igreja, e aí ela saiu da presença, ela desviou, ela saiu da presença de Deus. Interessante também nessa oração sobre entrar na presença de Deus é que eu nunca vi uma pessoa fazer uma oração para sair da presença de Deus. Nós falamos, Senhor, eu entro agora na tua presença, mas eu nunca vi alguém finalizar uma oração dizendo, Senhor, eu saio agora da tua presença, e porque... Então, tá vendo? São coisas que a gente faz, são coisas que a gente fala, são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia cristão, na igreja, na comunidade de fé, e que a gente tem que parar e pensar um pouquinho também. Então, não querendo criar outras ideias, não querendo questionar pessoas, não querendo apontar para ninguém em relação a isso, apenas abrindo aqui para a gente pensar um pouco em relação a isso, eu queria finalizar falando para você que você não pode sair da presença de Deus. Deus está presente. Você vendo ou não, você crendo ou não, você sentindo ou não. Nós nunca poderemos sair da presença de Deus. Ele sempre estará conosco, sempre estará perto de nós. O que nos falta muitas vezes é a percepção disso. Uma pessoa, quando tem um encontro com Deus, quando ela conhece o Senhor, quando ela tem esse relacionamento com Deus através da igreja, através de um amigo, através de um pastor, através de um ministro, através de um louvor, enfim, ela tem esses primeiros contatos com Deus, para ela é a partir daquele momento que ela vai conseguir ter acesso à presença de Deus. Então, nesse sentido, a presença de Deus, na verdade, ela está em nós, Deus está em nós, Deus está presente. O que nos falta é estarmos apercebidos desse detalhe, percebidos disso. Deus está aqui agora, Deus está comigo, Deus está com você que está assistindo esse vídeo aí. Na sua casa, em um lugar onde você estiver, Deus se faz presente. O importante é que a gente melhore a nossa espiritualidade, que a gente melhore o nosso sinal do Wi-Fi com Deus, para que a gente possa sentir, viver e passar a nossa eternidade na presença desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe.